E quem diria que o maior representante do punk rock no universo DC seria o Superman? Oi, meu nome é Kali e hoje eu tô aqui pra falar do Superman de 2025. Eu sempre com o dedo no pulso do hype, vindo um pouco atrasado pra falar desse filme que eu já assisti faz alguns dias, mas queria muito poder comentar aqui também. Esse filme é dirigido e tem roteiro do James Gunn. Tem como estrelas principais o David Corenswet como Superman, a Rachel Brosnahan como Lois Lane e o Nicholas Hoult como Lex Luthor. Esse filme que inicia o novo DCU no cinema de fato. Eu já tinha assistido o Creature Commandos, que eu achei bem divertido, então dá pra se dizer que aquele foi o capítulo 0 e esse aqui é o capítulo 1 dessa nova saga que a gente vai começar a acompanhar agora. Meus vídeos, geralmente quando eu os preparo, eles têm um roteirinho que eu uso mais para que eu possa me guiar de fato com os assuntos, apesar de eu não falar exatamente sempre tudo que tá lá. Hoje é fluxo de pensamento. Não preparei absolutamente nada aqui. Eu vou falar as minhas impressões sobre o filme, tudo que eu achei dele, as partes boas, as partes ruins, o potencial futuro dele também. Então, tentarei comentar o melhor possível do Superman de 2025. Então, vamos lá. Ok, antes da gente mergulhar de verdade no que foi o filme, vamos à sinopse. Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas, sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana. Criado como Clark Kent, David Corenswet na cidade de Smallville, no Kansas, dirigido por James Gunn, o novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor, Nicholas Hoult, Lois Lane, Rachel Brosnahan, Lanterna Verde, Nathan Fillion, Mulher Gavião, Isabella Merced, entre outros. O chamado de Superman será colocado à prova através de uma série de novas aventuras épicas e diante de uma sociedade que enxerga seus valores de justiça e verdade como antiquados. Ok, essa foi a sinopse. Então falemos do filme como um todo. Eu fui assistir esse filme um tempinho atrás já com o meu irmão. Eu fui com bastante expectativa sobre o que seria o filme. E, no geral, eu tenho que dizer que eu gostei bastante desse filme. Depois eu menciono as coisas que não foram tão boas exatamente, mas ao todo já é fácil dizer que eu gostei bastante do filme. E acho que é até importante eu fazer esse adendo aqui, até para que fique claro quais eram as minhas impressões anteriores. Para tirar o elefante do meio da sala, o que eu achava do Superman do Henry Cavill? Eu assisti Man of Steel e eu lembro que eu gostei muito de Man of Steel. Faz bastante tempo que eu não reassisto Man of Steel, mas eu lembro que eu gostava bastante daquele filme. Acho que é um filme que tem uma reputação muito ruim, por um lado, sendo que pra mim aquele filme só comete dois erros especificamente, que são erros meio grandes, mas que eu também não gostava muito, que seria a morte do pai do Clark e a morte do Zod. Então eu acho que aquele filme era bom, de fato. Então eu gostava daquela versão do personagem, apesar de ter as minhas ressalvas quanto à visão que o Zack Snyder tinha do personagem. E por isso Batman vs Superman eu achava ruim, eu não consegui gostar daquele filme não. O que é curioso, porque eu gostava de Man of Steel, mas eu não gostava de Batman vs Superman. Então eu tenho sentimentos divididos pelo Henry Cavill como Superman. Não por ele especificamente, acho que ele fez o que pôde, mas aquele universo inteiro do Zack Snyder. Então, esse filme pra mim era algo necessário. E eu acho que ele consegue ser o que ele precisa. Porque desde o início, e acho que aqui a gente já pode entrar nos positivos, esse filme pode ser uma analogia meio besta, mas eu me senti entrando num desenho como a gente assistiria no SBT antigamente. A gente começava a ver, o universo tava lá, eles já tinham coisas vividas, histórias que se relacionavam,
e você conseguia sentir aquilo. Então esse é um universo já muito vivido. Ele começa com uma explicação sobre o universo, né? Quanto tempo faz desde que os Metahumanos começaram a aparecer, o que lembrou muito aqueles title crawls originais de Star Wars, que, se eu não estou enganado, foi uma das inspirações do James Gunn para a construção do novo universo da DC no cinema, né? Acho que ele, se eu não estou enganado, ele disse que as fases vão ser muito mais inspiradas nas épocas de Star Wars do que propriamente nas fases do MCU, que eu acho muito válido. Então, é um universo que é vivido. Você sente ali que tem... os personagens estão lá. E você consegue notar isso na história também, né? Você já vê que o Superman... quando o filme começa, ele tá meio que perdendo a primeira luta dele, né? Contra o Martelo da Borávia, que é um vilão sendo interpretado por outro, né? Mas a gente pode mencionar isso depois. E eu vi muita crítica exatamente ao fato... ele perde muitas lutas. E eu não sei, mas vai ver a impressão que eu sempre tive do personagem. E talvez uma coisa que, por exemplo, eu não consegui aceitar muito bem no Batman vs Superman. O Superman é muito forte. Ele vai ganhar a maioria das brigas sempre. Mas eu não acho que ele é o melhor combatente, muitas vezes. Pelo menos no início da carreira. E é uma coisa que nos desenhos animados sempre dava um pouco essa impressão. Você sentia que ele tinha um poder que ele eventualmente venceria. Mas ele tinha que suar um pouco. Então eu não vi nenhum problema na questão da luta. E ainda que, sendo um Superman em início de carreira, ele tem todo um tempo para se tornar aquela versão melhor dele também. O enredo do filme, ele entra numas coisas assim que eu achei corajosas até. O enredo do Jahanpur e da Borávia, ele tenta trazer muito de uma energia de coisas que estão acontecendo no mundo real, que eu achei necessário. Muito para reforçar a ideia do Superman como um herói global, porque o slogan clássico do Superman, que era o Truth, Justice and the American Way, já não é usado há muito tempo. Se eu não estou enganado, é Truth, Justice and a Better Tomorrow agora. Ok, só para... tô falando o termo aqui e não colocando ele no seu contexto. O slogan Truth, Justice and the American Way era muito para uma época específica do personagem. Se você quer que o Superman seja essa marca global ainda mais, ele precisa ter um apelo para todo mundo. E você colocar ele como intrínseco da cultura americana até tem uma raiz, mas eu acho que não faz bem pro personagem a longo prazo. Ele tem que se expandir mais, ele tem que ser muito mais do que só um símbolo de questões americanas. Então acho que o filme trata isso bem, sem ir muito a fundo, mas também não era necessário nesse caso. Ele coloca o Superman como um herói de todos, e isso eu acho muito positivo. O filme é muito leve, ele é muito rápido, você consegue acompanhar tudo sem muito problema, mesmo com essa questão, né, do universo já vivido, você consegue seguir todos os eventos sem muito problema. E uma das coisas mais interessantes do filme acaba sendo o ponto onde a gente entra na história do Clark e da Lois. Eles ainda são um casal mais jovem nesse momento e eles ainda estão se conhecendo, eles estão passando por coisas que todo casal geralmente passa. Tá, o Superman não é uma pessoa muito comum, mas pelo menos as questões com que eles lidam são muito verossímeis ali. E tem uma cena muito boa logo no início, que essa aí já foi muito falada, que é a cena da entrevista da Lois com o Clark. Eu acho essa cena bem legal e mostra principalmente que ambos têm personalidades muito diferentes, mas eles convergem em pontos similares, né? E a Lois não afina pro Clark em momento nenhum ali. Ela faz as perguntas que ela tem que fazer independentemente de qualquer coisa. Porque tem até uma questão no filme, né, que eles mostram que o Clark faz algo meio Homem-Aranha no sentido de ele
consegue sempre entrevistar o Superman. Então ele, assim como o Peter sempre consegue tirar fotos do Homem-Aranha, ele sempre consegue entrevistar o Superman. Então essa cena dessa entrevista da Lois com ele é muito para que ele se coloque, né, à disposição de outras pessoas. E é muito interessante a postura do ator quando ele muda, né, para sair da persona Clark Kent para o Superman. Então é bem divertido. Eu achei a interpretação ali, falando já do ator, eu gostei muito do David Corenswet como Superman. Eu acho que é válido dizer que ele é mais a ideia que eu sempre tive do personagem. Ele é, talvez seja uma analogia muito maluca, mas ele é algo entre o Tom Welling em Smallville e o Henry Cavill. Ele é algo no meio do caminho entre esses dois. Então eu acho que era ali, pelo menos pra mim, era o que eu queria ver do personagem. Esse filme é muito bonito ao todo, tudo está muito bem feito. As cenas de ação são muito legais. Eu vou mencionar algo das cenas de ação quando a gente for pro negativo, mas o que eu posso dizer também é que as cenas são boas, as cenas são boas. O que eu tenho de negativo em relação às cenas de luta eu menciono depois. Mas as cenas são muito boas. E, à medida que o filme vai caminhando, a gente conhece outros heróis também, né? O que eu achei muito legal, que é a Justice Gang, que eu acredito ser inspirada na Justice League International, que é um quadrinho muito popular de antigamente. E você tem ali o Senhor Incrível, o Michael Holt, o Lanterna Verde Guy Gardner, no caso, né? O Hal e o John devem aparecer em Lanterns, que é uma série que deve sair, acho que ano que vem, se eu não estou enganado. Posso estar falando bobagem aqui. Mas é uma série que vem em breve. E você tem a Mulher Gavião. E a Mulher Gavião, acho que é importante assim, porque sempre que ela se fala dela, a mente das pessoas vai direto na Shayera Hall do desenho da Liga da Justiça. O que, obviamente, porque é uma memória afetiva muito boa que a gente tem. Mas ela, se eu não estou enganado, ela é a Kendra Saunders, então uma versão diferente da personagem. E assim, se você conheceu a Mulher Gavião pelo desenho da Liga da Justiça, que bom, porque o background, o histórico dos gaviões, seja a Mulher Gavião ou o Gavião Negro, é uma das coisas mais terrivelmente confusas que já foram escritas. Então, ela é uma outra versão daquela personagem, o que pode ser meio decepcionante para algumas pessoas. Eu gostei deles, eles foram muito divertidos. O Nathan Fillion como Guy Gardner é uma escolha muito boa. Muito, muito boa mesmo. E ele consegue pegar aquele personagem de uma maneira muito interessante. A Mulher Gavião tá lá, a personagem divertida, aquela é uma outra versão daquela personagem. Acho que eu também sou mais apegado a Shayera, como no desenho da Liga. O Senhor Incrível, eu achei ele um pouco diferente, assim. Eu tinha uma visão dele muito mais... Mas aí também talvez me falte o acompanhamento total das histórias do próprio. Ele é muito mais calado, muito mais centrado no filme. Eu sempre vi ele como uma pessoa mais sociável, uma coisa meio Homem de Ferro, de certa forma. Pode ser uma impressão errada minha. E um detalhe interessante é que eu gostei deles. Mas eu fui assistir esse filme com meu irmão e meu irmão não foi muito com a cara deles. Não foi muito com a cara deles. Acho que o jeitão meio divertido, meio exagerado, aquela personalidade do Guy Gardner, eles hesitarem para ajudar o Superman, isso aí incomodou ele um pouco. Então, eu entendo que essa abordagem talvez não funcione para todo mundo. Para mim, assim, na minha visão, ela é muito tirada do Justice League International. Por isso essa coisa mais de humor, essa coisa um pouco mais humor de escritório quase ali com os personagens. Mas eu entendo que não é todo mundo que vai querer ver aquilo ali. Mas, pra mim, é uma boa participação. Os personagens estão bem, a gente vê muito deles. Tem uma cena de ação do Senhor Incrível bem legal. Tem uma cena deles enfrentando um bicho, acho que um demoninho dimensional, uma coisa assim também. Então é bem interessante. E
fico na expectativa de ver mais sobre eles, porque pensando no Guy Gardner e considerando que Lanterns deve sair em breve, eu quero muito entender a linha do tempo dos Lanternas, porque o Hal vai ser um cara um pouco mais velho. O Guy Gardner já li um pouco menos, então a gente dá pra supor que ele foi o segundo Lanterna, ainda mais considerando que o John vai ser o novato ali. Então quero muito entender essa conexão. Acho que pode ter o Alan Scott mais pra frente também, quem sabe até aí já mais pro futuro o Kyle, sei lá, pode acontecer. E então quero ver como eles vão abordar esses personagens mais pra frente. Ainda aqui a gente ainda conhece o Metamorfo também, né, que é um personagem que tem uma boa participação no filme. Ele tinha sido pego pelo Lex Luthor para poder ser utilizado para produzir Kryptonita, para poder atacar o Superman quando o Superman é levado até um universo de bolso ali que ele havia criado, né, para manter os opositores dele presos. Então o Rex consegue fazer Kryptonita e acaba afetando bastante o Super-Homem. Tem uma participação boa. Eu acho que ele acabou sendo introduzido a Justice Gang no fim do filme, o que eu achei bem legal. Então pode ser que a gente ganhe até um filme deles, quem sabe, mais pra frente. Então, boa participação desses outros personagens também. Eu vou mencionar ela aqui agora, mas ela volta também na parte negativa. A engenheira é a vilã mais visualmente interessante do filme, pelo menos pra mim. Nesse caso, eu tava muito mais prestando atenção nela. Engenheira, que é interpretada pela Maria Gabriela de Faria, se eu não tô enganado, que era a Isa TKM, daquele seriadinho que passava na Band, eu acho, aqui no Brasil. Olha aí a pessoa subindo na carreira. Ela é a vilã mais visualmente interessante. Eu nunca li o Authority, porque eu sei que ela vem dessa série de quadrinhos, a engenheira. Mas eu nunca li, então não sei o quão bem adaptado foi. Mas os poderes eu achei muito visualmente interessantes. E eu sei que ela não é uma vilã, de fato. Ela estava com uma pessoa ruim nesse filme, mas ela não é uma vilã de fato. Então ela tem potencial para ser utilizada. Não sei se o filme do Authority vai sair, porque eu vi uma entrevista eu li, melhor dizendo, uma entrevista do James Gunn falando que eles não estavam conseguindo acertar a história corretamente para fazer esse filme do Authority funcionar, ainda mais no mundo pós-The Boys, nesse caso. Eu nunca assisti The Boys. Dizem que a série é muito boa. E eu já nunca li o quadrinho. E dizem que o quadrinho é muito ruim. Então eu não sei muito bem o que pensar. Mas eles disseram que isso não estava sendo muito possível. Então por isso que o filme não andou muito do Authority. Então vejamos. Pode ser que isso seja abordado mais pra frente. Ou que ela seja incluída de outras formas também ali. Porque mesmo que a Authority não saia do papel, acho que é uma personagem que tem potencial. E acho que aqui a gente precisa falar também da Lois Lane. Lois Lane, interpretada pela Rachel Brosnahan, nova dona do meu coração aqui. Eu gostei muito da abordagem com a Lois. A Lois, uma personagem muito incisiva, ela participa bastante do filme. Ela, junto até com o pessoal do Planeta Diário, mais pra frente, ela tá muito ali. A relação dela é muito humana com o Clark. E eu gostei muito. Aquela coisa dela ser a garota punk rock, eu achei muito interessante, porque as versões dela nos quadrinhos ou nas séries são sempre muito voltadas ao fato dela ser uma military brat. Military brat é aquela pessoa que é de família militar, que o pai ficava se mudando de um canto para outro. É muito voltada nisso, na relação dela com o General Lane, que é o pai dela, né, o General... acho que não me fugiu o nome dele agora, mas é o General Lane. Então é muito focada nisso. Então você não vê muito dos interesses dela, das coisas que ela gostava quando era adolescente. Talvez mais em Smallville, que aí a gente viu 1 trilhão de temporadas onde ela estava também. Então eu achei bem interessante. E eu achei que o relacionamento do Clark com a Lois ficou num ponto muito legal. Porque a gente geralmente vê eles em pontos sempre muito opostos. Ou eles já são um casal
bonito, legal, que já está muito bem relacionado, ou eles ainda estão se conhecendo. A gente sempre vê isso, né? Esse meio de caminho, geralmente a gente nunca consegue acompanhar. Então achei uma abordagem divertida. E se a Lois é a garota punk rock, o Clark é o rapaz emo pop punk. Então, funcionou. Aí. Então, o filme tem bastante coisa legal, tem bastante coisa positiva. E bastante coisa que pode crescer também. Tem muito para se desenvolver nesse novo universo. E ele já mostrou bastante coisa pra gente também. O pessoal do Planeta Diário aparece no filme também. A gente tem o Jimmy Olsen, que uma piada recorrente do filme foi o fato dele ser esse garanhão, que todas as moças estão sempre muito interessadas nele, o que eu achei engraçado. Tudo bem, não é um problema. Ele acaba sendo bem importante para conseguir umas informações vitais depois sobre o Lex Luthor, muito porque a Eve Tessmacher, que é a secretária ali do Lex, era apaixonada por ele também. Então acabou sendo um personagem divertido ali. O mundinho do Planeta Diário eu achei bem interessante. Fiquei muito naquela coisa, eu não sei se eles vão fazer isso. Eu vi rumores de uma série do Jimmy Olsen, mas esses rumores a gente nunca sabe o quão reais eles são de fato. Seria interessante ver algo do Planeta Diário. Talvez ali com o Jimmy e a Rachel como a Lois Lane, né, interpretada pela Rachel Brosnahan, como os dois principais, mais até do que o Clark. Acho que o focado nos dois ali, naquele mundinho do Planeta Diário, investigando algo, seria muito interessante. Então vejamos se esse possível spin-off do Jimmy Olsen vai pra frente, porque eu gostei muito dos personagens. Acho que tem potencial ali pra se evoluir. Então eles foram essenciais ali depois pra poder incriminar o Lex no fim do filme. Então acho que vale fazer algo com eles mais pra frente também. Então, nos positivos eu acredito que é isso. O filme, ele é bonito, ele tem cenas de ação interessantes e bastante coisa pra gente poder acompanhar. E tem muito potencial, tem muita coisa que dá pra ser abordada mais pra frente. Eu gostei bastante do ator que faz o Superman, gostei muito da Lois Lane. Então, tem potencial pra crescer ainda mais. Vamos falar um pouco agora das coisas negativas do filme. Ok, nos pontos mais negativos do filme, eu acho que eu vou ter que falar primeiro... Ok, antes de eu falar do ponto essencial pra mim, a interpretação da Justice Gang, a abordagem com aqueles personagens, eu acho que não é pra todo mundo. Pra mim, não é exatamente um problema. Mas eu vou colocar eles aqui também, assim, talvez na linha que divida o positivo e o negativo, porque eu sei que tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Talvez não seja o tipo de humor ali que funcione com todo mundo. Agora, um dos pontos que eu acho que não funcionou realmente foram os vilões. Eu não fui muito fã de nenhum deles. De nenhum deles. Vamos do ponto menos problemático ao mais problemático, talvez. A engenheira, ela não é tecnicamente uma vilã, né? Ela tá numa situação ruim. E como eu mencionei nos pontos positivos, ela é a mais visualmente interessante. Ela é a que faz as coisas mais visualmente interessantes ali pelos poderes que ela tem. Mas ela só tá lá, né? Ela só tá lá, ela até que durou bastante. Das vezes que ela enfrenta o Superman, ela pareceu sempre estar lutando uma classe de peso acima. Então, não sei direito, né, como isso poderia ter sido melhorado, mas eu achei que ela durou bastante até. Os poderes eram legais, mas não consegui comprar ela muito bem como vilã. Depois veio o Lex. E eu fiquei muito dividido com ele a maior parte do tempo. Então, se o David Corenswet era o meio termo perfeito entre o Tom Welling e o Henry Cavill, o Nicholas Hoult, ele era o meio termo entre o Michael Rosenbaum de Smallville e o Lex dos Super Amigos. Então ele ficava meio ali. Você nunca sabia
exatamente qual que era o ponto ali com ele. Ele é um hater profissional. Ele odeia o Superman porque ele odeia, nesse caso. Então, era muito... Às vezes eu tava achando divertido, às vezes eu me incomodava e eu nunca conseguia ter a sensação exata do que eu deveria estar sentindo com aquele personagem. O ponto dele é que ele é um hater. Ele coloca literalmente macaquinhos para ficarem digitando mensagens horríveis sobre o Superman na internet. O que me parece algo que o Lex Luthor dos Super Amigos faria ali. Então eu nunca sabia exatamente o que eu deveria sentir por ele. Porque eu não consegui. Ele não é o tipo de personagem que você vai querer se humanizar. Você não vai querer sentir coisas positivas sobre ele, como talvez fosse o Lex de Smallville. Então eu nunca sabia exatamente o que o filme queria com ele e o que eu deveria sentir ali. O que tem de positivo ali, no caso? Eu acho que tudo isso aí dá pra você achar um caminho, dá pra você consertar um pouco. Não é nada que esteja perdido, tenha sido um erro catastrófico, nada disso não. É uma questão, acho que, de diminuir um pouco o volume, focar um pouco mais na coisa do cientista, e eu acho que esse personagem vai se encontrar. Nossa, no final tem uma cena engraçada. Eu posso estar maluco, não lembro se era o Superman ou se era o Krypto, mas quando o Superman já tá ali nos últimos momentos, ele tenta correr, aí um dos dois vem e dá um tum nele, ele acaba caindo, acaba sendo uma cena muito engraçada. Mas eu acho que é um personagem que dá pra arrumar nesse caso. Eu só realmente achei que hora ele tava lá em cima, hora ele tava aqui embaixo, mas ele é um vilão desprezível mesmo. Ele mata um personagem meramente porque o personagem interagiu com o Super-Homem, mas pra causar aquele impacto mesmo ali, pra você ser sanguinário de fato. Então eu acho que dá pra achar o foco dele. Vai ver a minha interpretação, a maneira como eu o vejo, o Lex é muito influenciada por Smallville, que foi um seriado que eu acompanhei por muito tempo também. Então eu espero aquela coisa mais humana em meio ao vilão. Então pode ser que eu precise me adaptar um pouco a essa nova abordagem. Eu achei legal que eles usam o nome de Luthor Corp para a empresa dele, que é o nome que eles utilizam em Smallville também. Então talvez seja aí uma referência. E aí a gente chega no Ultraman, né? O Ultraman que era um clone do Superman, e aquilo ali eu já achava meio óbvio, né? Já era, não foi nenhuma grande revelação magnífica, não. Eu só achei ele um vilão muito, né? Ele tá sempre sendo controlado. Por exemplo, o martelo da Varov, que derrota o Superman no início do filme, é ele, numa ferramenta ali, numa armadura de metal. E o que eu achei estranho é que ele tá lutando, mas ele tá sendo controlado pelo Lex e a equipe da Luthor Corp. Então, enquanto eles estão lá lutando, o Lex fica gritando B7, aí ele faz um movimento, C8, ele faz outro movimento. Eu achei aquilo a coisa mais ineficiente possível, assim. Então, ele é derrotado, ele dá trabalho pro Superman ali no final, mas eu achei ele um personagem muito sem... Por que eu deveria me importar, essencialmente? Pode ser que ele seja... que ele vire... Eu chutaria que esse personagem vai ser a base do bizarro nesse novo universo. Mas, cá entre nós, aqui, se eles decidirem só esquecer o Ultraman, eu não vou me incomodar, não. Não tem problema. Superman derrotou ele, bacana, missão cumprida. Mas eu não gostei. Então, em resumo sobre os vilões. Nossa querida engenheira, coitada, ela não é vilã de fato, eu não consegui comprar ela muito nesse papel não, apesar de achar que ela, dos três, foi a mais visualmente interessante. Realmente, ela que tinha os poderes mais legais de abordar, mas ela sempre parecia estar lutando uma classe de peso acima. O Lex é aquela coisa, eu nunca entendi o que eu deveria sentir com ele. Ele é forte, ele é exagerado, ele tem aqueles trejeitos, ele grita e fica muito nervoso. Aí horas ele tá mais
calculista, então eu nunca soube exatamente o que sentir por ele. E o Ultraman tava lá, né? Ele tava realmente lá sendo controlado da maneira mais ineficiente possível. Aí isso, a gente volta a um ponto aqui que pode ser que isso seja explicado, mas foi uma coisa que eu também não sei, eu não sei o que é que eu senti, mas eu tô mais pendendo pro lado negativo também, que é a mensagem dos pais do Clark. E porque no filme, e aqui eu não dei aviso de spoiler em momento nenhum, então essa altura do campeonato nem adianta também, mas os pais do Clark, na maioria das versões, eles sempre mandam o filho pra Terra com uma mensagem positiva pra inspirar ele. Os pais dele nesse universo também fazem. Mas, eventualmente, o Lex descobre essa mensagem e, com a ajuda dos poderes da engenheira, eles conseguem pegar o outro pedaço da mensagem que o Clark não conseguiu ouvir. Então, a mensagem ia até certo ponto e travava. E nessa mensagem ele acaba descobrindo que os pais do Clark mandaram ele pra lá na esperança de que ele retomasse a raça humana. Ele não retomasse, né? Eu coloquei de maneira errada. Ele retomasse a raça kryptoniana. Nesse caso, em meio aos seres humanos, porque os seres humanos eram primitivos, os seres humanos poderiam ser controlados de maneira mais fácil pelos poderes que eles teriam, e que ele poderia ter um harém de mulheres para poder reestabelecer a raça como era antes. E eu fiquei meio dividido em relação a isso. Sei lá, ficou parecendo uma coisa meio Dragon Ball Z, sabe? Quando eles mandaram o Goku criança para que ele tomasse o controle do planeta, mas ele cai, bate a cabeça e acaba virando o Goku que a gente conhece no desenho. Então, sei lá, eu não entendi. Não consegui me decidir exatamente do que eu sinto, mas eu tô pendendo mais para isso ser uma coisa negativa. Acho que, ainda mais considerando que esse filme foi, eu teria preferido uma mensagem positiva total ali. Mas vejamos, isso pode ser interpretado de outras formas. A gente não parece que a mensagem é real também, então pode isso render um drama interessante do Clark com a origem kryptoniana dele. Pois bem, falamos bastante aqui das partes positivas e negativas. Eu não falei do Krypto. O Krypto está no filme também, nosso querido cachorrinho. Muito legal o Krypto, gostei bastante dele. E vamos ver o que eles vão fazer com o Krypto. Acho que vão ter uns shorts que vão sair dele, né? Uns curta-metragens aí com o Krypto. Então achei bem divertida a participação dele. Ele é um cãozinho bem espiritado ali, acaba participando bastante do filme. Um outro detalhe que eu não comentei também, que é interessante, foi a nova abordagem com os Kent, no caso. Porque na maioria das versões, os Kent são tratados como gente mais do povo, né? Mas eles não são exatamente pobres. Os pais do Clark nesse filme, eles já são mais pobres mesmo. Eles já são pessoas mais povão mesmo, já mais vivem num trailer, uma coisa mais isolada, o que eu acho uma coisa diferente. Acaba, acho que, contribuindo para a formação do personagem também. Então, outro ponto interessante. Agora, falando do potencial futuro, esse filme, eu acho que ele foi uma ótima porta de entrada mesmo. E, como eu mencionei mais pro início, deu aquela sensação de, sei lá, começar a ver um desenho realmente no SBT e sentir que tem um mundo ali. Foi o que eu consegui sentir logo de cara. Vejamos como o personagem vai seguir, porque eu tava vendo também pela internet que aparentemente o Superman deve aparecer num filme vindouro, não sei se é Supergirl, mas que o James Gunn disse que ele apareceria, acho que antes do filme dele, do próximo filme dele, o que seja o que for o filme dele ali na próxima etapa. E tem sempre muitos rumores rolando sobre o que vai ser o próximo. Esses rumores a gente tem que sempre analisar com uma certa distância para não se enganar demais. Eu vi gente falando de um possível Melhores do Mundo com a participação do Batman, que eu não queria que eles fizessem particularmente, até por já ter tido
o Batman vs Superman, acho que dá pra esperar. E também porque eles nem têm um Batman ainda também, né? Como a gente pode já ter certeza disso? A gente não sabe se vai ser o Robert Pattinson, se vai ter um 2 do filme dele também. E a ideia original era de que o Batman nesse universo fosse mais velho. Então essas coisas a gente vai ter que esperar pra ver, realmente. Mas pelo que eu entendi, a ideia é que o Superman apareça num outro projeto antes do filme dele, né? E eu mencionei isso, né? Tem a aparição da Supergirl no final. E eu achei muito interessante ali ela voltando de alguma festa que ela foi só pra buscar o Krypto e ir embora em direção ao filme dela. Então tô bem animado pro filme dela. Eu não li Supergirl Woman of Tomorrow, que é o quadrinho do Tom King e da Bill Kizeli. Esse quadrinho é muito bem elogiado, então é o que eu pretendo ler mais pra frente também. Com sorte eu consigo ler alguma coisa na época correta para aproveitar também o clima dos lançamentos. Mas eu quero ver porque é muito bem elogiado e vai ser interessante comparar as duas coisas. Então vejamos se eu consigo fazer isso. Mas estou animado para ver o filme da Supergirl também. Então, no balanço geral aqui desse novo DCU, eu assisti o Creature Commandos, eu achei legal, um bom desenho, nota 7. E temos o filme do Superman, já digo a nota que eu daria pra ele. Nesse meio de caminho ainda temos o Peacemaker, que pelo que eu entendi, eu não assisti Peacemaker, mas pelo que eu entendi, ambas as temporadas valem, salvo as menções, algumas menções e cameos que eles fazem à Liga da Justiça. Então, tá se criando um corpo aí, né? A gente tem Creature Commandos, as 2 temporadas de Peacemaker e o filme do Superman. Não sei se, talvez, acho que a temporada 1 do Peacemaker talvez possa ser o início desse processo. Mas a gente já tem tudo isso aí e mais coisa vindo pela frente também. Então tem muito potencial. Eu tô bastante animado para eventualmente Lanterns. Eu quero muito ver o que eles vão fazer com essa série, porque o universo dos Lanternas é muito rico, então é algo que tem que ser bem aproveitado também. Agora, falando do Superman pra gente poder fechar e eu poder marcar uma nota aqui pra ele também. Esse era o filme que eu precisava que ele fosse. Ele atendeu todo o meu hype? Não. Não atendeu todas as minhas expectativas exatamente, mas ainda assim é um filme bom. Ele era o filme que ele precisava ser. E ele traz uma mensagem muito positiva. E aí a gente consegue amarrar com a questão do punk rock, que foi muito falada, né, por várias pessoas na internet afora. Punk rock, ele tem que trazer uma mensagem de proteção, de luta pelo carinha pequeno. E eu acho que esse filme consegue abordar isso de fato. E ele deixa algo muito claro, né? Que se o mundo é tão triste, cheio de problemas, cheio de desgraças acontecendo, talvez a coisa mais punk rock que você possa fazer é simplesmente ser bom. Então isso é muito legal. E parafraseando um pouco aqui Doctor Who também, não bom porque é fácil, porque nunca é. Não bom porque as vitórias vêm, porque nem sempre acontecem, mesmo pro Superman, mas ser bom porque é o certo, porque é decente. Esse é o importante. Talvez isso seja a coisa mais punk rock que alguém possa fazer, tentar sempre fazer o certo. Então é isso sobre Superman. Então nota 8, acho que é um sólido 8. Eu gostei bastante desse filme e é um filme que tem muito potencial. As coisas boas podem ser muito expandidas, as coisas que não funcionaram, pelo menos pra mim, acho que não é nada clamoroso, não tem nada ali irrecuperável. Tudo pode ser acertado nas próximas versões, nos próximos filmes, como a gente for acompanhar nesse novo DCU. Então vamos finalizando por aqui. Demorei um pouco para trazer esse vídeo, peço perdão. Vou tentar manter os uploads, os novos vídeos de maneira um pouquinho mais frequente nos próximos dias. Preciso me atualizar muito com as minhas leituras pendentes,
No caso, eu ainda preciso ler as últimas coisas do universo Absolute, eu ainda não terminei a minha sequência de Doctor Who, preciso voltar a Mulher Maravilha. Tem um monte de coisa que eu preciso ler ainda, então não sei qual que é o caminho que eu vou seguir, mas coisas pro futuro, em breve coisas novas por aqui também. Então, se você acompanhou até o final, eu espero que tenha gostado. Me diga nos comentários o que você achou do novo filme do Superman. Gostou? Não gostou? Preferiu o outro? Diga tudo que foi, a gente pode conversar sobre. Vejamos qual será o caminho da DC no cinema. Então, novamente, espero que tenha gostado. Deixe aí o seu like, comente e em breve estaremos aqui novamente. Meu nome é Kalim e até mais.